Olá, muito boa noite. Oi, Gê, boa noite. Só clicar para participar. Vamos lá, oi. Vamos lá, galera, vamos divulgar aqui para todo mundo entrar. Oi, 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 todos me ouvem? Olá, Agora agora sim. foi. Bem, Tudo e você, como está? boa noite, eu tô bem também. Vamos só dar uns minutinhos para a galera encontrar a gente por aqui. Vamos aproveitar a galera e divulgar aí. Mais uma live do Cuida-me. Mais um momento juntos aqui. Vamos compartilhar, gente, para todo mundo entrar. Vai ser uma live bem interessante. Pronto. Fiz minha parte. Gê, obrigada por estar aqui. Vamos dar início aí mais uma live. Toda quinta-feira, às 20h30, traremos um tema diferente aqui no Cuida-me Saúde. Estamos com essa temática aí do Agosto Lilás, as duas primeiras, né? E as próximas serão de outro tema, segredinho. Acompanhe aí o Cuida-me Saúde para vocês ficarem atentos às novas novidades, às novas informações que estamos trazendo. É só coisa boa. Hoje nós trouxemos essa temática de em briga de marido e mulher, se mete a colher. É uma pergunta que todo mundo faz, que todo mundo já brincou, que todo mundo já falou, mas em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? É uma fala estrutural, é cultural, é feia hoje em dia. Antes era vista como bonita, porque olha que pessoa centrada, ela não vai lá meter o dedo na briga do vizinho e da vizinha, mas hoje é considerado, inclusive, crime. Se você está assistindo uma violência contra uma mulher e não faz nada, não mete a sua colher, você é considerado um agressor também, ok? Então é isso, os tempos mudam, as falas também têm que mudar e as atitudes mais ainda. E aí eu e a Gerliane decidimos quebrar um pouco desse tabu e fazê-los entender um pouquinho por que existe essa dúvida. E aí, mete a colher ou não em briga de marido e mulher, né? Para responder essa pergunta, primeiro nós precisamos entender quem que é o marido, quem que é a mulher. E dentre vários perfis, eu queria abordar, nós vamos abordar os que mais aparecem nos consultórios, né? Nos atendimentos clínicos, e aí a G vai me ajudar. Façam suas perguntas, tirem suas dúvidas. Isso aqui não é um monólogo, não só eu e a G só que vamos falar. Sim. Contribuam, porque vocês fazem parte disso. Estamos aqui por vocês, para vocês, e se vocês não participar com a gente, não vai fazer mais sentido, né? De trazer boa informação. Enfim, vamos lá. Quando a gente fala de entender quem é a mulher e quem é o marido, a gente precisa entender quem são as pessoas que chegam com essa demanda, as pessoas que trazem essa demanda quando eles têm a oportunidade, né? Porque nem sempre alguém para ouvir uma vítima de violência, muito menos ouvir um agressor de violência, tá? Então eu queria que vocês pensassem comigo em dois perfis femininos, dois perfis que aparecem. Então, imaginem vocês, o primeiro perfil é uma mulher que sofre de violência, de dependência emocional, tá? Para entender, imaginem a história dessa mulher que vamos chamá-la aqui de Maria. Ela é uma mulher que já recorreu à justiça, ela já foi acolhida, inclusive ela já esteve em um abrigo,
para mulheres, mas outra vez ela voltou com o seu agressor. A Maria é o tipo de mulher que gera em mim e em várias outras pessoas, ela desperta aquela sensação de todo tipo de preconceito que a gente tem contra a lei Maria da Penha. Ou seja, ela levanta falas desse tipo assim: pra que fizeram uma lei se a mulher foi lá e voltou com um cara que bate nela? Ela desperta em mim, em você, em todos nós, esse sentimento, tá? Mas prestem bastante atenção na história de vida da Maria antes do agressor dela chegar na vida dela. Infelizmente, a Maria cresceu numa família intensamente desestruturada, onde ela nunca foi amada, nunca foi aceita, ela nunca foi valorizada. Ela saiu da casa dela aos 15 anos para tentar construir uma família perfeita. Uma família que vai dar a ela tudo aquilo que ela não teve. Só que cada ano que se passa, cada ano que ela tenta construir essa família, ela fica mais frustrada. E aí, durante esse tempo, ela gerou 3 filhos. E todas as vezes que ela pensa em quebrar o ciclo dessa violência que ela está vivendo, ela lembra dos seus filhos. E ela lembra que eles podem sofrer a mesma coisa que ela sofreu na família de origem dela. A Maria nem se dá conta que os filhos dela já estão em sofrimento. Porque uma criança que convive em um lar onde existe violência doméstica, ela sofre muito, tá? E agora, ouvindo a história da Maria, aquela história que gerou em mim aquele sentimento, aquele preconceito, né? Ele some. Ele dá lugar a um valor que a Maria e eu damos. Eu e a Maria damos valor a um mesmo sentimento, que é família. Então, todo o meu preconceito, toda aquela fala ridícula de que, tá vendo? Voltou com o agressor dela. Para que existe a Maria da Penha? Isso daí cai por terra, porque a Maria tem como prioridade, ela tem como valor uma coisa que eu também tenho: família. Entende? Aí, a partir daqui, desse primeiro perfil, dessa primeira mulher, a gente já começa a se questionar coisas que antes eram dona da verdade na nossa cabeça, tá? O maior erro dessa mulher, dessa Maria, é sofrer dependência emocional. Ela só queria ser amada, desde a infância dela. Essa é a Maria. Agora vamos para a segunda mulher, o segundo perfil. Ela se chama Joana. A Joana sofre da síndrome da mulher maltratada. A história da Joana é o seguinte: ela tem uma vida ok, uma vida classe média, o marido dela é bonitão, é super prestativo, na igreja ele é divertido com os vizinhos. Ninguém imagina que a Joana sofre violência doméstica. E por que ninguém imagina isso? Porque as histórias de violência doméstica são histórias feias, são histórias iguais à da Maria, ou pior. Mas ninguém imagina que uma mulher que trabalha, que tem seus filhos, que tem um marido super simpático, que tem uma vida ok, financeiramente falando, ninguém imagina que uma mulher dessa sofre violência, né? Até porque a Joana vai no cinema com o maridão dela. A Joana vira casal no Instagram em alguns finais de semana. Mas teve um final de semana específico que ele xingou ela. Só que ele estava estressado com o trabalho, né? Tá tudo bem xingar a esposa, porque, poxa, ele tá estressado, nossa, tá sobrecarregado com o trabalho. Mas aí passou mais um tempo e ele bebeu demais numa festa. E quando chegou em casa, ele deu um murro no rosto da Joana. Só que, gente, ele bebeu demais. Tá tudo bem alguém perder o limite em algum momento da vida, né? E é claro que a Joana, assim como todo mundo em volta da Joana, não enxerga que ela é uma vítima de violência. Pois a Joana tá careca de saber que ela não pode se atrasar quando ela volta do trabalho, que ela não pode atrasar a janta dela, porque o marido dela não tem tempo para fazer janta. Ela tem que
ela tá careca de saber que ela não pode sair de saia curta, porque isso deixa ele extremamente nervoso. Então, assim, né? Ela tá careca de saber dessas coisas. E aí, é claro que ele vai explodir com ela em alguns momentos. E aí vai aparecendo alguns sintomas físicos na Joana. Ela começa a ficar apática, então aquela pessoa apática, aquela pessoa que não tem reações, né? Você belisca ela, ela fica, oi, quem sou eu? Ela fica apática. Ela perde a autoestima dela, ela começa a ter ansiedade, ela começa a sofrer com insônias, erros alimentares, ou ela come demais, ou ela come de menos. Existem dores no corpo da Joana que ela não sabe explicar de onde vem. A Joana está deprimida, vai ter que entrar com um antidepressivo. Ela perdeu a capacidade crítica dela, ela já não consegue distinguir o que é real, o que é fantasia, dentre vários outros sintomas. E é claro, a Joana busca tratamento, ela vai no médico, ela quer se tratar, ela toma medicamento, só que não vem a cura. A cura não existe para a Joana, porque a dor dela não é mais física, a dor dela é emocional, a dor dela é psicológica. E o tratamento para isso é longo. O primeiro passo é aceitar que sim, Joana, sinto muito, mas você também é vítima de violência doméstica, tá? O que essas duas histórias têm em comum, Flávia, com essa sua pergunta aí do começo da live? Em briga de marido e mulher se mete a colher? Em qual das duas brigas, da Joana ou da Maria, você meteria a colher? As duas sofrem violência. Repense. Se alguém quiser até escrever aí, né? A resposta é muito simples, né? O que tem essas histórias em comum? Existe um patriarcado, que nada mais nada menos do que aquilo que foi ensinado para meninos e aquilo que foi ensinado para meninas. Cada um tem que ser de um jeito, se comportar de um jeito, entrar numa caixinha que cai para você e ficar ali quietinho. Se trata de um sistema social baseado em uma cultura, em uma estrutura que favorecem mais os homens, em especial o homem branco, heterossexual, cisgênero. Ou seja, os grupos vulneráveis, grupos de vulnerabilidade, mulher, negros, crianças, gays, entre outros aí, estão abaixo dos homens brancos, inclusive, tá? Heterossexuais. Isso se chama patriarcado. E aí, as pessoas, os grupos de vulnerabilidade, como mulheres, somos, sim, nós mulheres somos, fazemos parte do grupo de vulnerabilidade, principalmente no nosso país, tá bom? Se você é mulher e está aqui e não sabia disso, saiba que você faz parte de um grupo de vulnerabilidade, ou seja, você é vulnerável. Em uma sociedade como a nossa, prevalecem as relações de poder e domínio sobre os homens, sobre as mulheres. Todos os demais sujeitos que não se encaixam nesse padrão, por exemplo, nessa perspectiva, eu estou falando dos gays, estou falando dos negros, estou falando de vários outros grupos, eles ficam desvalorizados, eles são menos validados, tá? Então, quando isso acontece, significa que só um acumula benefícios e os outros ficam sempre um degrau abaixo. Todos aqueles ficam um degrau abaixo. Só que, Flávia, isso também é super pesado para os agressores. É super pesado ser homem. Eu sei. E aí eu não vou trazer para vocês a história nem do Mário, nem do João, como eu fiz da Maria e da Joana. Porque, independente de qualquer história que eu apresente aqui para vocês, e elas também aparecem no consultório, todos eles são vítimas desse patriarcado. Todos eles cresceram ouvindo que tipo de homens eles tinham que ser. Que tipo de machismo eles tinham que exercer. Todos eles foram ensinados a serem provedores, serem donos da razão, da força. No futebol eles aprendem a xingar. Alguém já assistiu um jogo de futebol do lado do homem que não soltou um palavrão? Acho muito difícil. Eles são ensinados a ir lá jogar futebol, brigar, ou qualquer outro esporte. E quando está assistindo o esporte, ele usar também da agressividade na fala. Isso tudo é muito ensinado. E olha só, quando uma mulher solta palavrão, que coisa feia, a mulher solta palavrão. Então, percebam como é cultural, como é estrutural tudo isso. E aí, eles foram ensinados a paquerar, foram ensinados a conquistar, foram ensinados a competir, a ganhar sempre, nem que seja no soco, nem que seja na porrada, mas tem que ganhar. Detalhes.
Homens machistas foram ensinados também por mulheres machistas. Nós chamamos elas de machistas de saias, tá? São também conhecidas como machistas de saias. Elas também aprenderam um ciclo de violência e foram continuando ele ao invés de quebrar ele, né? E aí, quando o homem, assim, quando mulheres ensinam esses homens, elas ensinam que eles têm que ser amados de qualquer forma, né? E elas ensinam eles a tratar a mulher de qualquer forma, porque o que importa é o amor que eles têm que receber dessa mulher. Então não importa se ele bateu nela, ela tem que entender que ele é o cara que levantou de madrugada e vai trabalhar. Ela tem que entender que ele vai jogar futebol no domingo com o filho deles. Ela tem que entender que ele estava nervoso com o trabalho e que ele vai trazer uma rosa para ela mais tarde, para se desculpar do empurrão, do puxão de cabelo. Ela tem que amá-lo, mesmo ele agredindo ela. Né? Então não dá para a gente trazer a história do João nem do Mário. O que dá para a gente fazer é entender que eles também são vítimas. Né? E aí, dentro disso tudo, eu quero que a G traga para a gente o que é uma relação quando esse homem adoecido convive com uma mulher também adoecida. O que ele faz que a gente consegue identificar que é uma relação tóxica. E também explicar um pouquinho pra gente que existe o narcisismo, sim, que é um perfil muito perigoso, inclusive para mulheres dependentes emocionalmente. E existe esses caras que são legais, só que estão adoecidos. Eles normalizam o fato de dar uma porrada na mulher se ela gritou com ele, tá? Existem todos esses perfis. E aí, Gê, como identificar que estamos em um relacionamento tóxico? Então, é importante a gente lembrar que todo relacionamento ele começa mil maravilhas, né? É um relacionamento que tem troca de amor, carinho, atenção. O ser humano não é 100% só defeito, nem 100% qualidade. E nós temos que começar a parar de justificar os erros do companheiro, falando, nossa, mas ele é tão carinhoso, nossa, mas ele faz isso por mim. Eu sempre falo com os meus pacientes, né? Tem algumas aqui me assistindo que tem coisas dentro do relacionamento que é obrigação, tanto do homem quanto da mulher, principalmente do homem, que é mais do que obrigação ele está fazendo. Então, eu não tenho que colocar ele como um super-herói só porque ele me buscou no trabalho no final do dia, só porque ele fez a janta, lavou a vasilha para mim chegar em casa depois do meu trabalho, né? E as agressões, o relacionamento abusivo, a gente começa a identificar primeiro com agressões verbais, né? O agressor, ele nunca vai chegar já te dando um soco. Ele chega primeiro dando mal respostas, depois ele começa sendo meio grosso, depois altera o tom de voz, depois ele começa a te expor na frente das pessoas, e aí te dá um empurrão, e finalmente ele te dá um soco, dá um murro, ou te mata. Depois vem a morte mesmo, né? O homicídio. Tem também as ameaças, né? Quando ele já começa a ameaçar a mulher, ameaçar... se você separar de mim, eu vou te matar. Se você separar de mim, eu vou matar seu pai e sua mãe. Eu vou tomar os seus filhos de você. Sempre se justificando também, né? Usando sempre habilidades, usando amigos. Ah, mas eu tenho minha família. Usa a família como uma forma de se defender também, que a família protege, vai proteger ele. Enfim, quem tem a perder é só a mulher. Muitas vezes ele usa o silêncio e a punição também, né? Como forma de punir a mulher, como quando ela vai questionar alguma coisa. Então ele prefere não responder. E isso impulsiona, né? Faz com que a vítima acabe se obrigando a mudar o comportamento. A mulher fala assim, poxa, realmente eu tô errada, né? Nossa, eu exagerei. Nossa, não, é coisa da minha cabeça, né? Começa Então, o a silêncio, gerar uma culpa, né? sim, o afastamento, a punição e o silêncio é exatamente para isso, para gerar uma culpa na vítima, né? Críticas Isso. excessivas. Então, assim, as críticas, nada tá bom,
tudo tá ruim, né? Tanto no corpo físico da mulher quanto nas tarefas de casa. Começa a criticar ela como profissional, como mãe, como dona de casa, no trabalho dela, no corpo dela. Nossa, mas você poderia pintar o seu cabelo? Ah, não, acho que você está precisando emagrecer, né? Ah, não vou sair com você assim, né? E aí começa a regular as roupas que a mulher veste, quer regular a vida financeira dela, quer controlar a vida financeira dela. O ciúmes excessivo. A mulher não pode olhar para o lado, ela não pode sair com as amigas, ela não pode receber um familiar em casa, ela não pode nem sequer trabalhar, né? E tem alguns agressores que, inclusive, chegam de surpresas no trabalho das mulheres, né? Para saber o que ela está fazendo. Segue, às vezes, ou alguns até pagam alguém para seguir, inclusive. E tem também ignorar as necessidades e as vontades da mulher. Às vezes ela quer sair para algum lugar e aí não, é só quando favorece para ele. Não, vamos ficar em casa. Em casa tá bom. Ah, vamos sair para comer alguma coisa? Não, vamos comer em casa. Pede, a gente come em casa. Isso é quando pede, né? Isso é quando ele não sugere que a mulher mesma compre com o dinheiro dela e ela coma ali sem Ou sequer que a ela companhia dele também. vá para a cozinha fazer para ele. Exatamente, enquanto ele tá vendo futebol, vendo o filminho dele lá. É, Outro ponto também, a falta de honestidade, né? Começa a mentir. E aí, nessas mentiras, ele usa elas contra a mulher, né? Ah, eu menti porque senão você ia brigar comigo. Eu não falei que foi pro bar beber porque senão você não ia deixar. Porque você nunca deixa, né? Começa a trair, tem a infidelidade. Eu traí porque você não faz isso dentro de casa. Eu traí porque todo dia eu chego, você tá desarrumada. Então, ele tem essa falta de honestidade também. O abuso financeiro, né, que é muito comum hoje em dia, né? Tipo, eu tenho amigas, né, que e a gente acha que isso é muito tempo, hoje acontece muito mais. Ah, o que você acha da nossa vida financeira? Eu ter acesso à sua vida financeira, à sua conta bancária e você tem a minha? E aí vem aquele papinho de que, nossa, mas a gente é um casal, a gente tem que compartilhar uma vida do outro, as contas, as despesas. E nisso, o dinheiro da mulher começa a sumir, né? Porque é uma forma dele controlar, ela ter dependência financeira sobre ele, é uma forma dele achar que ela não vai se separar dele por causa disso. Então ele começa sempre com a voz muito sutil, né, Flávia? Tipo, não, mas ele bola um plano, um projeto ali para os dois e para que ela Quer ver entenda que outra nesse coisa muito comum? É assim, sim, ó, eu tô sempre endividado. Ele traz essa fala. Não, porque eu tô sempre endividado. Não, porque eu não consigo pagar isso. Não, porque eu não dei conta de pagar aquilo. Não, porque eu não paguei isso também. Aí ela começa a ajudar. Aí um mês ela ajuda com tanto, aí ele continua reclamando, porque ele ainda não quitou a dívida dele. Aí ela aumenta esse tanto. Só que essa dívida dele nunca acaba. Na sim. primeira vez que ela pergunta assim, viu, mas você parcelou essa dívida aí, desses 2 cartões de crédito, em quantas vezes? Ah, foi em 10, mas faz um ano, mais de um ano que eu tô te dando dinheiro. Quando que vai? E enquanto ela está ajudando ele a pagar essa dívida imaginária, que ele não mostrou para ela o boleto, o acordo e etc., eles vão sair, ela paga a conta, eles vão pedir um iFood, ela paga. Ai, amor, precisa de uma mesa nova. Ai, você vai ter que comprar, porque eu ainda tô com aquela dívida lá. Então, isso também é um abuso financeiro. Sim. Isso também é. E isso é comum demais nas relações. Demais. E recentemente eu ouvi de uma pessoa isso, né? O marido falando que ele tem acesso à conta bancária dela, porque ele utiliza o cartão, e ele simplesmente ela fez uma compra e ele falou assim, por que você comprou tal coisa? Né? Ah, vamos compartilhar a conta bancária. Eu preciso, o casal que se ama, e ele sempre usa isso, né? Usa o amor para justificar. O casal que se ama divide tudo, né? Tem acesso a tudo. Eu tenho acesso à sua conta, você tem acesso à minha. Mas na verdade é para ter o controle financeiro, né? E muitas vezes, igual você falou, sempre arrumar uma justificativa para falar que não está tendo dinheiro para pagar alguma conta. A falta de apoio também é uma forma de agressão, né? Às vezes ele não apoia, não ajuda a cuidar da criança, não ajuda. Se a mulher está passando mal, ela que lute e vá para o hospital sozinha, porque ele não apoia. O tanto que ele puder deixar a mulher dependente dele, ele vai deixar, né? E isso vai acabando aos poucos com a mulher. Ela começa a se sentir extremamente dependente dele para tudo, porque ele faz isso, né? Então, ele
Ele não estimula ela a subir de cargo, a estudar, ter uma independência financeira, muito pelo contrário. Quanto ele puder dificultar a vida dela, ele vai fazer. Ele vai É. fazer. Até aí não é uma responsabilidade. Isso eu concordo, que ele não precisa falar para ela, minha filha vai fazer uma faculdade, vai crescer, vai se movimentar. Não, essa não é uma função dele. Mas quando existe uma relação tóxica, ele vem no sentido contrário. Você vai fazer faculdade para quê? Você não acha que você está velha demais para começar a estudar? Você vai querer estudar agora, com 2 filhos. Sim. Então, ele vem sempre nessa ao contrário, né? Eu acho que também um bom termômetro, G, que a gente pode deixar de dica para a galera que está em dúvida se está numa relação tóxica é o seguinte: quem era a fulana antes desse relacionamento? Quem era a fulana após a relação? Exatamente. Esse antes e depois é um termômetro maravilhoso, porque você começa a entender que, poxa, eu não sofria disso. E se ele não tivesse aparecido, eu também não estaria sofrendo disso. Né? Então, Exatamente. ele trouxe, sim, ele trouxe, é exatamente isso. Ele trouxe isso. E é como você disse, não vem escrito na testa dele, não tem uma estrelinha, né, marcando ele, e cuidado comigo, eu sou perigoso. Não, é a lua de mel, começa com aquela coisa maravilhosa. Mas depois tudo começa a acontecer. Desculpa te É, cortar. a Sabrina até colocou aqui, né? Mas atualmente mulheres ganham mais que o parceiro. Tem mais sucesso no trabalho e os abusos podem acontecer pela justificativa de perder o controle por não conseguir ser provedor. Realmente, concordo, Também, Sabrina. Tem isso também também, né? acontece. Eles são Também. bem. Já que você ganha tanto, você paga mais, né, querida? É Exatamente. bem isso. E começa outra coisa também, né, que eu percebo assim, eu já vi, presenciei isso. A mulher sai com o marido e aí porque ela gosta de tomar uma cerveja e ele não, aí ele fala assim, não dá conta, né? Você vai pagar essa cerveja, né? Porque eu não vou bancar os seus luxos. É uma cerveja, o cara é esposo da mulher, tem um filho com a mulher, eu não vou bancar esses luxos, uma cerveja. Então, assim, você vê o cara, ele começa a minar ali dentro da mente da mulher várias coisas, né? E a mulher fica mal, real. Ela fica muito mal quando ela Eu tô escuta rindo isso. aqui porque essa galera tem os apelidos, né? Embuste, a Ivani me fez lembrar aqui que era um apelido. O apelido da moda agora é o macho escroto, Sim. né? E aí ela colocou, eu tive um desse embuste, e era bem isso. Ele falava, faculdade pra quê? Hoje eu tô plena e ele tá na merda. E é Olha exatamente. só, não é uma guerra de homens contra mulheres aqui, tá? A gente está trazendo os perfis, e sim, é real que esses perfis, essas falas que estão sendo levantadas aí, é o que aparece nas terapias. É o que Sim. uma mulher traz, sem saber que está em violência, e aí você começa a investigar como terapeuta dela, e ela começa a te soltar essas frases que a Gia tá falando. Você acredita que eu fui tomar uma cerveja e meu marido falou isso pra mim? Nossa, um luxo tomar cerveja. Mas aí ela já muda de assunto, pá, vai para outro assunto. Aí você tenta voltar. Peraí, aconteceu isso aqui? Peraí, acesso à sua conta, ele tem? Tem. Você tem acesso à conta dele? Não, imagina. Não tem. Por que eu teria? Então, assim, a pessoa, a vítima, ela não percebe. Assim como o agressor não percebe que ele está agredindo, porque ele naturalizou, ele normalizou e a nossa sociedade contribuiu com isso, a vítima também não percebe, gente. Até que algum profissional, alguém de que ama muito ela, que sente falta da pessoa que ela era antes dessa relação, até que essa pessoa, ei, o que você está fazendo? Desperta, olha só, tem algo errado aí. Aí que ela começa a desconfiar, mas de primeira ela vai, imagina, tô numa relação tóxica, tá doida? Ele me ama. Ele quebrou meu celular por ciúmes, para com isso. A primeira reação é essa, mas essa pessoa vai dormir pensando. Essa pessoa começa a fazer links. Então é por isso que estar aqui ouvindo essas informações é importante. Porque se você leva um despertar desse para uma vítima, ela tem grandes possibilidades de se salvar, gente. Então isso é muito sério. É muito sério. Se eu atendo 10 pacientes na semana e 5 são vítimas e eu consigo trazer esse despertar, eu ajudei 5 pessoas. Agora imagine que aqui estamos em 20 pessoas e que vocês todos consigam levar essa informação para uma vítima. Já temos 20, é melhor que 5. Sim. Entendem o porquê do movimento, o porquê da campanha do Agosto Lilás? Vai, Gê, eu falo demais, você tem que me cortar. A Cleusa falou aqui também, penso que até na nossa fala deve ser reformulada e repensada, no sentido de que ele não ajuda, e sim é uma obrigação em fazer as coisas em casa. Obrigação de cuidar de seus filhos. Obrigação não é ajuda, verdade?
É aquilo que eu acabei de Exato. falar, né? A mulher, o cara lava uma vasilha e aí a mulher, nossa, mas meu marido me ajuda. E quando você fala assim, tá, ele te ajuda em quê? Ah, ele lava a vasilha, ele troca o bebê, ele deu de mamar, deu a mamadeira. Gente, é obrigação, ele é seu marido, ele é seu companheiro. A vida é a dois, não é da mulher sozinha. A responsabilidade não é só da mulher, é do homem também, Exato. né? Exato. E aí tem as barreiras, né? E os desafios que as vítimas costumam enfrentar ao tentar sair desse tipo de relação. E assim, tudo se resume ao medo. Eu consigo enxergar o medo. Medo do abusador tentar algo contra a vida dela, que é o que mais acontece hoje em dia, né? Contra a vida dos pais ou dos próprios filhos, que a gente vê todos os dias isso acontecendo, o homem matando, né, o filho por vingança, matando a sogra, o cunhado por vingança. Medo do julgamento alheio, porque hoje em dia, né, ela gosta de apanhar, ela não separa porque ela não quer. Então a mulher ela tem medo de ficar desamparada, né? Medo de não ter o apoio familiar, porque o abusador, gente, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele é aquele cara totalmente fora de suspeita, é aquele bom filho, aquele bom marido, né? Aquele cara que trabalha, que para a sociedade lá fora, ele é o cara mais incrível do mundo. Então, a família, geralmente, da vítima, não sabe esse outro lado dele. E E não quando sabe, acredita, né? e não acredita. E quando sabe, até a própria família se recua sem saber o que fazer e fica com medo também. Fica submissa nas mãos desse agressor também, né? Tem também o medo de ficar sozinha, de não dar conta de cuidar dos filhos sozinha, medo de não encontrar ninguém. Nossa, mas tô com 2 filhos, quem vai me querer assim? Porque infelizmente o abusador ele é manipulador e ele coloca na Vamos uma fazer um cabeça adendo? assim. Vai eu de novo. O medo da mãe que tem filho, de se tornar mãe solo. Vocês acham que o agressor não usa essa ferramenta contra a vítima? Por exemplo, guarda compartilhada. Final de semana dele pegar a criança e essa mãe está desesperada para que isso aconteça, por quê? Ela está sobrecarregada, ela precisa descansar. Não é que ela quer ir para balada, não é que ela quer já arrumar um novo namorado. Ela só queria um tempo para ela, só queria colocar a casa em ordem, só queria se reorganizar porque a vida dela está recomeçando. Ela queria respirar porque afinal é um ser humano, né? Aí ele não aparece, ele não pega, mas vai reclamar do cara porque ele está pagando a pensão. No único dia, no mês que ele vê a criança, as crianças estavam morrendo de saudade, gruda no pescoço dele, ele leva para chupar sorvete, qual criança que não gosta de chupar sorvete, então ele ainda é o melhor pai do mundo. Só que de 30 dias no mês ele pegou um. E aquela mãe ficou com os outros 29. E aí, como essa mãe trabalhou, como ela foi legal para o trabalho, como a produtividade dela foi legal para que ela fosse promovida, como que essa mãe se concentrou, como que essa mãe cuidou do corpo, cuidou da alimentação, cuidou do sono, o que que essa mãe fez? Então, assim, até isso, quando se tem um filho e está numa relação que precisa separar porque não deu certo, porque aquela relação era tóxica, porque ela já percebeu que ela era vítima, até isso é um impedimento. Nossa, peraí, como vai ser a minha vida? Será que é melhor eu ficar aqui ouvindo o xingo desse cara ou viver isso que eu acabei de dizer aqui, sabe? Tem tudo isso, gente, tem tudo isso. Desculpa de novo. São várias questões. São várias questões, né? Tem muito também, às vezes, a família, quando a família fica contra a mulher, né? Então, eles não ficam a favor do agressor, então a mulher se vê sem nenhum caminho, sem a ninguém a recorrer. E aí, infelizmente, a gente vem de uma sociedade que tem crenças enraizadas, onde que às vezes a mulher escuta da mãe, filha, aguenta mais um pouco, porque é o seu casamento, é os seus filhos, né? Você tem que lutar pelo casamento. A mulher está apanhando 10 anos e a mãe está falando que ela tem que lutar pelo casamento ainda, né? Então, assim, são isso reprime a mulher a querer tomar uma decisão. Então, se ela não tem um conhecimento, se busca uma ajuda profissional, ela fica perdida, ela não sabe o que fazer. Parece que estava internacional. Já gravou? Já gravou? Voltamos?
Todos ouvem? Voltamos. Ok. Voltamos. E aí, muitas vezes, se ela não tiver um apoio psicológico, também desse relacionamento, né? Que às vezes também acontece quando a pessoa está namorando, né? Então acontece muito isso. Quer fazer mais algum adendo? Hoje, voltei, né? Tô aqui, né, gente? Tá. Ótimo. Acho que até agora a gente falou desse perfil do agressor, que foi aí ensinado o que é ser homem, que ele acha que está fazendo do jeito certo, né? Essa pessoa que acha que é normal gritar com a mulher, que mandar ela calar a boca, falar para os outros mal dela, da própria esposa. Esse perfil que normalizou uma coisa que não é normal. Acho que até agora nós falamos desse cara. Esse é o mesmo cara, gente, porque ó, dentro da Lei Maria da Penha existe várias questões que ele tem que ser reabilitado. E a reabilitação dele insiste em participar de movimentos, encontros, palestras com psicólogos para entender que o comportamento dele está errado e ponto final. Independente do que ele ouviu a vida inteira, o comportamento de bater na mulher dele está errado. Tá? A lei oferece isso. Agora, eles vão para o tratamento? Não. Muitos deles desobedecem essa parte da lei. Preferem pagar em dinheiro, preferem pagar indo doar cesta básica, mas não querem participar. Porque quando eles chegam nesses encontros, e são poucos os fóruns que oferecem, o que eu conheci mais estruturado até agora é o fórum da Barra Funda em São Paulo. E lá a fala deles é o seguinte: cara, eu não sei por que eu tô aqui, eu sou um trabalhador, eu sou um pai de família. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Minha esposa é doida, por que ela fez isso comigo? Porque eu dei um murrinho nela. Então a fala dessa galera é essa. Então a gente já entendeu que para que eles parem esse comportamento, antes de parar, eles precisam entender que o comportamento está errado e ponto final. Como eles vão entender isso? Vocês que já sabem da informação, na hora que ele está fazendo, batendo no ombrinho dele, querido, você sabia que você está cometendo um crime? Sabia que você pode ser preso? Não, mas ela falou mais alto comigo. Não, mas não é assim que você vai resolver, não. Então, peraí, deixa eu te ensinar. Senta aqui que eu vou te ensinar emocionalmente uma coisa que sua mãe não te ensinou, seu pai não te ensinou. Vem cá, homem que é homem faz assim, assim, assado. Tá bom? A gente falou desse cara. É ele. Se ele está entre nós, se ele vai ouvir isso em algum momento, que bom. Se você não gostou, venha falar comigo, que aí eu também te dou uma aulinha. Mas eu queria aproveitar e falar dos mais perigosos. Na minha opinião, o narcisista é o mais perigoso. Ele é um cara extremamente previsível. Quem sabe do transtorno, da questão, do perfil, sabe até os próximos passos que ele vai ter. Por exemplo, psicólogo atendendo vítima de que mora casado, sei lá, com um narcisista. Estou falando do narcisista marido, do narcisista irmão, do narcisista padrasto, do pai, da mãe. Estou falando da galera narcisista agora, tá? Fala um pouquinho desse perfil, que é mais comum entre nós do que imaginamos. Para nós que atendemos e estamos com a vítima ali, a gente até dita, né, para nossa vítima, ó, o próximo passo dele é fazer isso daqui. Presta atenção, você vai me contar. E aí ela volta na sessão seguinte. Flávia, não é que você tinha razão, ele fez isso. Eles são até previsíveis. Sim. Fala um pouquinho desse perfil para nós, Gê. Olha, o narcisista, ele gosta muito de estar no controle, né? Aquele cara que ele é melhor do que todo mundo, sempre é a opinião dele, ele é melhor, ele que faz melhor. Tudo é ele, ele tem o poder de superioridade, né? Ele acha que ele tem, que ele é superior a tudo e a todos. São pessoas que não gostam de ser contrariados de forma nenhuma. Se você contraria o narcisista, você tá lascado. Tem vários tipos de narcisistas, né? Mas eu acho que o mais perigoso, eu não vou conseguir falar todos aqui, mas o que eu achei mais perigoso, mais uma vez, é o narcisista oculto. Que é aquele cara do A Voz Mansa, que está dentro da igreja, que trata a família da mulher assim maravilhosamente bem, mas em off, ele acaba com o emocional da mulher. E o narcisista, como é que ele chega até a mulher? Ele faz uma leitura.
Ele faz, por exemplo, ele gosta de pessoas, mulheres, ele consegue reconhecer a mulher que é dependente emocional. Então, essas são as vítimas mais propícias para o narcisista. A partir disso, ele vai fazer um espelhamento do que ela gosta. Se eu chego para ele e falo assim que eu tenho vontade de casar, de ter filho, certamente ele sempre vai falar que a vontade dele é de casar, é de ter filho. Ele Ele vai pega me a bombar. fraqueza, né? Exatamente. E ele vai me bombardear de amor, que é o lover bomber. Então, assim, no começo ele vai me dar muito amor, muito carinho, muito afeto. Isso aí dura mais ou menos uns 3, 4, no máximo 6 meses. Depois que ele vê que você já está loucamente apaixonada por ele, aí começa o abuso. E, infelizmente, no narcisista oculto, você geralmente você só descobre que ele era narcisista depois que você termina a relação, que você procura a ajuda de um profissional e você faz toda a leitura do tempo que você ficou com ele. E aí você fala, cara, eu namorei com um narcisista por tantos anos e não sabia que ele era narcisista. Então, assim, eles vão tratar todo mundo bem, mas em off ele vai te ofender. Se ele vai buscar coisas sobre a sua vida muito pessoal, muito íntima, que te machuca muito. E na hora que ele precisar, ele vai usar isso contra você, principalmente se você deixá-lo. Outra coisa, ele que tem que terminar com você, tá? Porque se você terminar com ele, ele não aceita, Eu tô rindo, né? mas é nervoso, gente, porque é mais comum do que vocês imaginam. Tanto que a Andrei colocou aqui, meu ex, é isso aí. Sim. É muito comum, gente. E assim, se por algum momento você falar assim, vamos supor que seu namorado o narcisista te traiu, e você resolve contar para a família, para os amigos que ele fez isso, e aí você fala assim, eu vou contar porque eu quero desmascarar ele. Infelizmente, você vai ter uma decepção muito grande, porque quando você contar, você vai ter a bela surpresa que ele já fez a questão de detonar a sua imagem para todo mundo, para que a sua palavra seja invalidada. Então, quando você chegar para contar, olha, fulano me traiu, a família não vai acreditar, ele vai achar que a vagabunda é você, que a piranha é você, porque ele já preparou o terreno mesmo antes de você chegar. Porque o narcisista ele consegue perceber quando a vítima está saindo fora do relacionamento. Então ele já prepara o terreno porque ele precisa manter essa imagem de bom moço, que ele é um maravilhoso, que ele é um bom rapaz. Então ele prepara o terreno. Então quando você chega com a informação, a informação já foi chegada para a família de outro jeito, de uma distorção enorme. E ele faz com que essas pessoas que te amavam, que te adoravam, te odeiem, não quer nem ver você. Então ele faz tudo muito por trás. Geralmente o narcisista oculto, ele é muito ansioso, tem depressão, né? Então é muito perigoso, é muito difícil de identificar. Mas também tem os perversos, tá, gente? Também que são assim, que são os verdadeiros agressores que tem aqui, que bate, que humilha, que manipula, Expõe. expõe, faz a família ficar contra a mulher, a família dele ficar contra a mulher. Ele tem a necessidade da mulher ir atrás e pedir perdão e falar que ela que errou. E eles não suportam isso. Então, o narcisista, você termina o relacionamento com ele, daqui a pouco passa 1 mês, 2, quando você faz o tratamento de silêncio, ele vem atrás de você. Ele vem não porque ele te ama, tá? Ele vem para ver se você ainda gosta dele, para ver se você ainda tem um suplemento para oferecer para ele. Tipo, será que ela gosta de mim? Deixa eu ver se ela tá gostando de mim ainda. E aí, se ele percebe que você ainda gosta, ele vai começar a te tratar bem ali 1, 2 semanas, depois ele repete o ciclo de novo. Ele te detona, faz tratamento de silêncio com você, né? Ele te humilha, ele te manipula de novo, ele queima seu filme ainda de novo para as pessoas. Então, assim, narcisista é contato zero, não tem cura, né? De 1.000 narcisistas, um reconhece que realmente é e faz o tratamento com psicólogos. A maioria fala assim, ai, tá bom, eu vou fazer o tratamento. Mas ele não vai lá na intenção de mudar. Ele vai lá e vai contar a versão dele, na intenção que o psicólogo reforce que ele está correto. E aí ele chega na vítima e fala assim, meu psicólogo falou que você é louca, que você que está errada, que eu tenho que separar de você mesmo. Mas ele contou a versão que ele quis contar. E aí eles ficam assim, 1 mês, 2 no máximo, não fica mais que isso. Eles abandonam a terapia e qualquer tipo de tratamento. Então eles são perigosos. Porque eles são os corretos. Eles são sempre Exatamente. os O melhores narcisista, dos melhores.
Sim, o narcisista ele só perde pro psicopata, né? E aí eu sempre falo, gente, eu torço pro narcisista sempre cair na mão do psicopata, que aí ele vai sofrer exatamente o que a gente sofre. Porque o psicopata, o narcisista, ele sente, né? Ele sente as emoções, ele só não demonstra. O psicopata, não, eu sinto muito. O psicopata vai com dó nem piedade nenhuma, né? Então é E aí vamos imaginar um perfil da Maria, que eu comecei falando aqui, uma dependente emocional, que teve só frustrações na infância, na adolescência, que faltou amor, validação, faltou reconhecimento. Aí o narcisista senta com ela no primeiro date e escuta a história de vida dela. O que ele pegou aí? Qual foi a leitura que ele fez? Essa mulher precisa ser amada, louca ser valorizada. Qualquer roupa que ela colocar, ela não tá bonita, mas eu vou dizer que ela tá linda, eu vou validar ela, tudo que ela fizer vai ser um arraso. Lua de mel é o ciclo da violência. sim. Isso permanece um tempo. Quando ela ficou loucamente, porque afinal ela encontrou tudo que ela vem buscando desde a infância, aí começam as agressões. Aí ele vai extorquir ela, vai humilhá-la, vai ameaçá-la, vai expor foto, vai maltratá-la perante os outros. É muito, muito comum, gente. Não estamos falando balela aqui, é muito comum. E por que que o tema da live é em briga de marido e mulher se mete a colher? Depois de tudo que vocês ouviram, quem está aí desde o começo, mete a colher ou não mete? Se a gente encontra uma Maria, se a gente encontra uma Joana, se a gente encontra um narcisista, ou o cara não é narcisista, mas é o cara que foi criado nesse padrão social que a gente comentou aqui, que normalizaram para ele que sim, a mulher tem que ser agredida por ele. Tem como não meter a colher? Na boa, respondam para vocês mesmos. Tem como não meter a colher? E é uma manipulação, né? E a mulher, o narcisista, ele consegue fazer com que a mulher se sinta culpada. E ela se torna tão independente dele que a sensação é que ela vai morrer se separar. Que realmente só ele tem tudo o que ela precisa, que ninguém mais vai dar. E é muito difícil sair de relacionamentos abusivos, gente. Não é fácil, igual muitas pessoas falam, tá apanhando porque gosta. Não é. Não é. É uma lavagem cerebral que ele consegue fazer. Inclusive, tem pacientes que fazem terapia escondido dos maridos, dos agressores, porque se eles descobrirem, né, é capaz de acabar até com a psicóloga, porque eles não aceitam, né? Então é muito complicado, não é fácil. E assim, e aí tem assim, quais adoecimentos, né, em relação a essas pessoas que vivem em relacionamento abusivo, o que que isso pode gerar nas vítimas? Não só problemas psicológicos, né, como ansiedade, crise do pânico, depressão, mas a mulher, as pessoas, elas começam a sentir, ter perda física, insônia, perda de peso, fadiga constante, chega muito indisposição, mal-estar, náuseas, dor de barriga, porque a pessoa fica muito ansiosa, a pessoa passa muito mal, às vezes tem alteração de hormônio, alteração de proteína, sintomas que parecem muito com da gripe, porque é uma doença psicológica muito forte, né? A coisa começa do psicológico e passa para o físico. E é aquela coisa que você falou ali no começo, né, da live, que quando a mulher consegue de fato sair dessa relação, esses sintomas desaparecem. E aí ela fala, cara, era o meu casamento, era o meu namoro que estava acabando comigo. E aí, só E que tem muita infelizmente dor aí, tem né? Imagina, muita você se dor. curou e você fala, gente, eu amava uma pessoa que estava me matando, Tava que te estava me matando. adoecendo. Tem culpa, tem muita Tem dor em cima dessa muita dor. descoberta. Os sinais físicos, né, e os sinais psicológicos, eles começam a ficar muito evidentes. Só que muitas vezes a mulher ela não quer enxergar ou ela acha que, não, é coisa da minha cabeça. Ela demora a entender que de fato ela está dentro de um relacionamento abusivo. A mulher ela só começa a entender ou quando ela procura uma ajuda profissional ou quando ela tem algum amigo ou amiga que já vivenciou isso e fala, cara, acorda, você está num relacionamento abusivo, você não entendeu isso até agora, né? Então é bem complicado da pessoa conseguir identificar.
né? A galera que participou aí comentou, né? Acho que foi a Cleusa que comentou que a gente precisa mudar algumas falas do tipo, não é a ajuda do marido, não, é obrigação dele, ele também mora lá, ele também suja. Sabe, outras falas também que a gente precisa mudar é que mulher gosta de apanhar, é muito comum ouvir, gente, é muito comum. E não existe, gente, vocês conhecem de verdade alguém que gosta de apanhar? Não Ninguém. existe. Uma pessoa que chega em você e fala, nossa, eu amo apanhar? Não existe isso. Sim. Né? O que existe é uma mulher humilhada demais para fazer a denúncia. Sim, a A gente fez Andressa. um post essa semana sobre isso. Né? Ela está machucada demais para reagir, está com medo demais para acusar o cara, ela é pobre demais para ir embora com os filhos, inclusive. Não existe mulher que gosta de apanhar. O que existe é homem que gosta de bater. Por que a gente não muda as nossas falas, né? Ao invés de, nossa, a mulher gosta de apanhar. Não, o homem gosta de bater, né? Por que a gente não muda essa fala? A gente postou também várias falas aí. Por que a gente não fala, olha, prendam suas cabras que meu bode está solto? Por que a gente não muda isso? Pode soltar as cabras. Solta as cabras sim, porque o meu bode sabe respeitar. Por que a gente não ensina o nosso filho que não pode bater? E ensina a nossa filha que por mais que o cara ame ela, trate no começo aí da lua de mel, o narcisista vira príncipe, antes de virar o sapo, ele, no caso de um narcisista não vira nem sapo, é demôniozinho mesmo. Mas antes dele virar o demônio, ele tá o princeso ali, que ela tem que entender que relação é troca. Se ele recebe carinho, ele tem que dar carinho. Se ele recebe amor, tem que dar amor. Ela não tem que entender, uau, eu encontrei um príncipe. Ele me ama loucamente, querida, é isso que você merece. É ser amada. Você está aqui para amar e ser amada. Por que você vai aceitar menos? Né? Então a gente precisa começar a mudar as nossas falas. E trazer vocês para essa questão de, e aí, mete ou não mete a colher? Gente, não era para estar questionando, não era para ter dúvidas sobre isso. Né? Mas a ideia do Cuida-me, minha, da Gerliane, de toda a equipe que está lá, é fazer com que as pessoas percebam do quanto estamos tampando os olhos para coisas gravíssimas. Sim. Mulheres estão morrendo, crianças estão crescendo traumatizadas, agressores estão gerando futuros agressores, e quando um agressor que não é reabilitado sai daquela vítima, é muito comum, ele não foi reabilitado. O que é o próximo passo? Nova vítima. Nova pessoa vai sofrer. Então a gente precisa reabilitar. Os homens precisam aprender a sentar entre eles e conversar. Cara, mas por que você trata essa mulher assim? Não é normal. Não, mas não é normal. Pode falar, Gê. E é engraçado que quando a gente passa, e eu já vi isso acontecendo, quando a gente passa por um relacionamento abusivo, e a gente vê, principalmente com o narcisista, e a gente vê que está fazendo outra vítima, a nossa vontade é de alertar a vítima, a próxima vítima. Só que quando você tenta fazer isso, você é a famosa ex-louca. E aí passa um belo tempo, aí a pessoa que namorou com essa pessoa também chega para você e fala assim, você tinha razão, né? Ele não valia nada. Então, assim, as mulheres estão, em vez de ficarem unirem, elas veem uma rival contra a outra, né? Independente se é ex ou não. Eu acho que se uma ex chega pra mim falando que, olha, cuidado, porque fulano é agressivo, fez isso e isso comigo, o mínimo que eu tenho que tentar saber é da família, de alguém, se de fato isso aconteceu. E se aconteceu, eu tenho que sair fora. É aquele ditado, tudo que começa errado, termina errado. E eu gosto de frisar sempre, eu falo quando eu nas minhas sessões com os meus pacientes, que as pessoas, elas dão um sinal pra gente o tempo inteiro de quem elas vão ser e o que elas são com a gente, desde o primeiro encontro. Você vai conseguir analisar vários sinais que a pessoa vai dar, né? O que ela vai ser com você no futuro. E aí a gente não pode pensar assim, e aí eu vou falar disso daqui a pouco, nossa, mas ele falou assim porque deve ter tido um dia ruim, né? Ah, ele tá estressado porque brigou, deve ter brigado com a mãe. A gente sempre quer justificar a agressão do outro, né? A forma de falar com a gente, a ignorância. E não, a gente não pode tampar o sol com a peneira, fingir que a gente está vendo que a pessoa realmente é um futuro abusador. Futuramente ele vai me agredir tanto verbalmente quanto fisicamente, igual a Andrés falou aqui, que às vezes a cicatriz não é só psicológica, fica física, e quando fica física é pro resto da vida. Vai passar 10, 15, 20 anos, você vai olhar pro seu corpo, você vai lembrar daquela pessoa que te agrediu.
né? Então a gente tem que ficar atento, né, aos perfis dos abusadores, dos agressores, né, quando é violência, independente de ser narcisista ou não. E aí eles geralmente têm uma personalidade explosiva, instáveis, antissociais, aqueles que não gostam muito de sair, não gostam de fazer amizade, mas dentro de casa arrebenta a mulher na porrada, muito ciúme, manipuladores, né? Eles adoram ficar colocando, justificando, né? Não, eu não quero sair, eu não gosto de beber e você gosta, e se você quiser ficar comigo, você vai ter que parar de beber. E esses dias eu ouvi a fala de um homem, gente, abusador, para a mulher, que eu quero que você seja uma mãe para mim. Se não for para ser uma mãe, eu não quero. Ele saiu de casa e ele queria que ela fosse até ele para pedir perdão para ele voltar. Olha o nível do absurdo isso, né? E infelizmente os pais são narcisistas, tanto a mãe quanto o pai. E aí a gente entende por que um ser desse está assim. E inclusive e aí eles falam, né, que essas personalidades, esses agressores dessas personalidades, eles geralmente têm depressão e ansiedade. E, de fato, o cara tem depressão e ansiedade, tem os dois ainda, né? Então, assim, eles tentam manipular as mulheres de tudo quanto é forma, fazendo com que ela se sinta culpada, sempre justificando, né? Bati porque você mereceu, bati porque você fez isso, te humilhei mesmo porque você falou isso e isso. Eles nunca reconhecem. Então, assim, o cara começou na relação, ele começou a namorar, o cara é explosivo. Não precisa ser explosivo com a gente, não, tá? Pode ser com outro. Se faz com outro, vai fazer com você também. Então, se ele é instável, humor instável, é explosivo, qualquer coisa está explodindo, antissocial, ciumento demais, manipulador, gente, pula fora, né? Pula fora enquanto Ou tem tempo. seja, seja mais seletiva com quem você está se relacionando, né? Preste atenção aos sinais. A Ivani colocou aqui comigo vai ser diferente. É uma outra crença que a mulher tem, sim. É muito comum Sim, mesmo que as mulheres pensam. Porque elas são também as princesas, né? Porque ela é a mais sim. inteligente, a mais bonita. E com ela vai ser Traiu, diferente. ele traiu todos os namorados, mas comigo vai ser diferente. E não vai, gente, não vai. Ninguém muda por ninguém. A gente muda por a gente mesmo, para nossa própria evolução, para o nosso próprio crescimento, não por causa dos outros, Exato. né? Maravilha. Já ajeitamos uma hora falando desse super tema. Queria falar muito mais. Finaliza a live para nós, deixa o recado para as pessoas, deixa o recado, pode ser para os agressores, pode ser para as vítimas, pode ser para a galera que não é nenhum dos dois, mas quer ajudar. Gente, vou só me despedir por aqui, mas dizer o seguinte: existe tratamento para vítima, para agressor. Existem profissionais preparados para atender esse tipo de perigo que as mulheres correm. Geliane é uma delas, por exemplo, né? Então, fiquem atentos com pessoas que vocês desconfiam que estão sofrendo nesse tipo de relação, com pessoas que você percebe, nossa, esse cara é um escroto. E quando ele começar a falar, coloca ele no lugar dele. Cara, por que você está fazendo? Você acha que é normal? Mas você acha que é normal mesmo? Você está achando que é normal o que você está fazendo? Quando a gente faz essa pergunta para um agressor, ele se pergunta, mas não é normal? Tá? Então a gente precisa mudar a nossa forma de abordar o tema. Gê, parabéns, amei bater esse papo com você. Encerra para nós, se despede da galera. E aí eu só queria deixar um recadinho, gente. Após a agressão, o agressor ele vai vir com pedido de desculpa, tá? Vai vir com flores, com bombons, falando, prometendo que vai mudar. E não vai mudar, não caia nessa. Busque uma ajuda profissional. Por mais que as pessoas achem que não, mas a Lei Maria da Penha está aí para nos assistir e muitas vidas são salvas, milhares de vidas são salvas através dessa Lei Maria da Penha, sim, funciona assim. Procure, não deixe de expor para sua família o que está acontecendo, ou amigos. Qualquer pessoa peça ajuda, mas não fique dentro de um relacionamento abusivo. Não fica, porque depois da agressão vem o homicídio. O homem ele vai te matar. E aí, né, a Flávia, nós estamos aqui para ajudar vocês. A gente tem o Cuida-me, estamos à disposição, não só dentro do relacionamento abusivo, mas em outros temas também, né, que a gente tem outros profissionais para atender. E precisando, procura ajuda. Denuncie também no 180 também, não precisa se identificar, faça a sua denúncia. É muito importante, vai salvar vidas, né? E é isso.
Parabéns para nós, parabéns para vocês que nos acompanharam. Obrigada. Quinta-feira que vem tem mais. Um beijo. Beijo, tchau.